lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10 a 24. Nos cultos matinais, nos cultos pela manhã, nós estamos trabalhando a exposição dessa epístola de Paulo às igrejas que estavam na Galácia. E hoje, nessa manhã, nós verificaremos o Evangelho de Paulo, não é? Domingo passado, quem esteve aqui, pôde verificar que o apóstolo Paulo, ele, nos versículos 6 até o versículo 9, ele apresenta uma denúncia contumaz, ele apresenta uma denúncia acerca do falso evangelho, ou do outro evangelho que era proclamado por judeus cristãos. O que esses judeus cristãos estavam ensinando? É que somente crer em Cristo Jesus não era suficiente para serem salvos. Somente crer em Cristo Jesus não era suficiente para fazer parte da comunidade do povo de Deus. Era necessário que eles, os gentios, os não-judeus cristãos, também cumprissem as obras da lei, ou seja, que eles fossem circuncidados e que eles também cumprissem a dieta e o calendário judaico. E quando então nós olhamos acerca dessa ação dos judaizantes na Galácia, o apóstolo Paulo, ao tomar conhecimento e perceber que a igreja da Galácia, tão rapidamente, tão precipitadamente, ela começa a seguir esses falsos ensinos dos judaizantes, o apóstolo Paulo escreve essa epístola. E, meus irmãos, é importante compreender que os judaizantes não foi qualquer tipo de movimento, mas foi um movimento missionário arrojado. Eles tinham por intuito e propósito e a todas as comunidades cristãs e a todas as igrejas do primeiro século e dizer que o ensino de Paulo está errado, dizer que o ensino de Paulo não é digno de confiança. Paulo está sendo desonesto com eles, porque Paulo estava ignorando a obediência às obras da lei. Então, quando os judaizantes agem dessa maneira, vejam só, eles reconheciam que Jesus era o Messias. No entanto, a obra de Jesus, ela necessitava de uma complementação. A vida dos cristãos precisava ser vida de observância das exigências de Deus expressas na lei. E aí, quando Paulo escreve, Paulo denuncia esse falso evangelho, vamos lembrar que eu já disse há pouco que o propósito dos judaizantes era desmoralizar o apóstolo Paulo. O objetivo deles é falar: Paulo não é digno de crédito, não deem atenção a Paulo, porque ele não está falando toda a verdade. Então, após essa denúncia que o apóstolo Paulo faz, a partir do versículo 10 até o 24, nós temos o apóstolo Paulo falando do evangelho de Deus, do evangelho que ele recebeu de Deus. Então vamos orar. Após a oração nós vamos ler o texto e começar a exposição. Vamos orar então. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nos reunimos aqui e rogamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que possamos crer na revelação da Tua Palavra, que possamos aceitar a Tua Palavra e no tempo de hoje possamos, ó Pai, ser cristãos que não seguem de outros evangelhos, falsos evangelhos, mas que estejamos fundamentados somente aquilo que a Escritura afirma. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, obrigado pela salvação que recebemos, ó Pai, em Cristo Jesus. Em Teu nome que oramos. Amém. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 10 a 24. Observe o que Paulo nos diz aí. Paulo fala o seguinte: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens.
porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Cristo e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, mas subi a Jerusalém, para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, subi para Jerusalém para visitar Cefas, e demorei com ele 15 dias. Mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Vocês percebem como o apóstolo Paulo, em todos esses versos, ele traz aqui uma defesa? O quanto que Paulo, ele está realmente apresentando uma resposta, ele está realmente se posicionando. E nos versículos 10 e 12, meus queridos irmãos, nós temos o apóstolo Paulo apresentando a fonte de seu evangelho. Lembremos-nos que os judaizantes diziam que Paulo era uma farsa. Lembremos-nos que os judaizantes diziam: não deem atenção a Paulo, ele não está ensinando o evangelho de maneira completa. Paulo não está ensinando que é necessário cumprir a lei, observar a lei. Paulo não está ensinando a vocês a que se circuncidem, a que cumpram o calendário e a dieta judaica. Portanto, Paulo não é digno de crédito. E o apóstolo Paulo, então, ele vai mostrar que a origem do seu evangelho, a origem daquilo que ele está ensinando, não provém de homens, não é humano, mas ele diz de uma maneira clara, inegável e irrefutável: aquilo que eu vos ensinei foi-me dado diretamente por Cristo Jesus. Meus irmãos, o quanto que é necessário identificarmos esse ensino de Paulo. A fonte do evangelho de Paulo provém do próprio Deus. O apóstolo Paulo, portanto, ele é categórico. A sua autoridade não vem da tradição humana, mas a sua autoridade vem do ordenamento divino. E aqui, em sua defesa, o apóstolo Paulo quer deixar claro que ele recebeu a mensagem para os gentios diretamente de Jesus Cristo, de nenhuma outra fonte. Ele não dependia de seres humanos para pregar aquilo que ele pregava, mas era diretamente recebido do Senhor. Olha o versículo 11: para que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem foi me ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. E queridos, o quanto que esse assunto é sério nos tempos de hoje, o quanto que, compreendendo que Paulo recebera o evangelho diretamente do Senhor Jesus, nós no tempo de hoje precisamos ter uma fé, precisamos ter a nossa vida fundamentada na revelação de Cristo Jesus. E aqui no tempo de hoje,
Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que nos dá segurança, é o que nos dá sustentação de nossa fé. A nossa fé não pode estar baseada, fundamentada, construída, edificada em cima de dogmas humanos, em cima de tradição religiosa. A nossa fé, ela precisa ser exclusiva na revelação bíblica. Quando nós nos posicionamos como tendo a Bíblia como a nossa única fonte de fé e prática, nós nos posicionamos assim como Paulo se posicionou. Paulo, ele afirma: a minha fé, o meu evangelho, eu recebi de Cristo Jesus. Então é importante isso. É importante que nesta manhã você pare e avalie a sua própria vida e verifique aquilo que eu creio está fundamentado somente na Bíblia, ou a minha fé está fundamentada em dogmas da igreja, em tradição da igreja, em doutrinas humanas. Porque se a tua fé está fundamentada em cima de conteúdos, de ensinamentos extra-bíblicos, você está tendo uma fé errada. Você não está crendo nas Escrituras. Você está fundamentando a sua vida, a sua espiritualidade naquilo que não provém de Deus. Continuemos. O apóstolo Paulo não somente fala da fonte do Evangelho, mas o versículo 13 e 14 é muito fantástico. O que Paulo nos apresenta no versículo 13 e 14, meus irmãos? Paulo aqui está testemunhando acerca de sua conversão. Paulo não somente faz os Gálatas reconhecerem que o evangelho que ele prega é uma revelação de Deus, mas o apóstolo Paulo está mostrando como que a revelação de Cristo Jesus em sua vida o mudou, o transformou radicalmente. O quanto que conhecer Jesus significou uma ruptura absoluta com o passado de Paulo. E aí, meus queridos, isso é muito importante verificar. Vejamos aí o que Paulo nos diz, versículo 13 e 14. Quem era Paulo antes de sua conversão? Qual é a história de Paulo? Versículo 13. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo. O que Paulo está mostrando? Olha, vocês sabem da onde eu provim, vocês sabem qual é a minha história. O apóstolo Paulo, como judeu, foi um judeu irrefutável. E olhemos mais. Como sobremaneira perseguia a igreja e a assolava. O que Paulo está mostrando? Que antes de sua conversão, ele não somente era um judeu, um fariseu da mais elevada estirpe, da mais elevada grau de comprometimento com os ensinos, a doutrina do judaísmo, mas Paulo está falando que ele odiava Jesus Cristo, ele odiava os crentes. Paulo tinha ojeriza, Paulo tinha nojo, Paulo tinha o anseio e desejo de extirpar da face da terra todo aquele que declarava que Jesus era o Messias. Ele está dizendo isso, perseguia a igreja de Cristo. E quando olhamos no livro de Atos, nós vamos verificar isso, porque para o apóstolo Paulo, Jesus, ele era um trapaceiro. Para o apóstolo Paulo, Jesus, ele era um usurpador. E aí, olha o versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo está deixando claro, para que a igreja na Galácia não tivesse dúvida. Paulo não é um usurpador, Paulo não é uma pessoa que está enganando a igreja na Galácia, mas Paulo está mostrando que essa revelação que ele recebera de Cristo Jesus fez com que ele rompesse, fez com que ele reconhecesse a supremacia, a grandeza, a excelência
de Cristo Jesus, o Messias. Então, quando Paulo ele diz essas palavras, é para que qualquer dúvida que houvesse no coração dos crentes na Galácia, será que realmente Paulo está nos enganando? Será que realmente não precisamos cumprir a lei? Mas está aqui no Antigo Testamento, está aqui os ensinamentos, por que nós não cumprimos? Então Paulo ele quer, de fato, trazer aos cristãos do primeiro século uma profunda convicção de quem ele era, da fonte do seu evangelho, para que estes não fossem enganados. Mas aí, queridos, Paulo não somente fala da fonte do evangelho, não somente fala da sua vida antes da sua conversão, mas ele fala agora da exclusividade de Jesus Cristo como aquele que o convertera, aquele que o chamara, aquele que o trouxera para o caminho, para uma nova vida, para o evangelho da salvação. Versículo 15 a 24, olha só, versículo 15: quando Deus, porém, desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. O que Paulo está dizendo é que ele foi salvo, ele foi convertido, não por mérito próprio, porque na verdade o que Paulo merecia era o inferno, o que Paulo merecia era a condenação eterna, porque ele perseguiu o próprio Senhor Jesus, ele perseguiu a igreja de Jesus, mas ele está mostrando que a salvação não provém de mérito, não provém de religiosidade, não provém de cumprir obras da lei. Ele está mostrando que ele foi salvo pela graça de Deus que o separara, que o escolhera. Não há nada em Paulo que atraísse o amor de Deus, não há nada em Paulo que fizesse com que Deus o escolhera. Não, mas Paulo está reconhecendo que a sua salvação provém absolutamente pela graça de Deus. E aí então, ele diz: não consultei ninguém, o Senhor Jesus me separou para ser apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Aqui nessa manhã, nós temos algum judeu, algum descendente de judeu. Seu avô, seu bisavô foi judeu, sua avó foi judia, ou seja, absolutamente 100% de todos nós que estamos aqui nessa manhã, somos gentios. Quando a Bíblia fala de gentios, está falando daqueles que não eram judeus. Então o apóstolo Paulo, ele é o nosso apóstolo, ele é o único apóstolo, não que ele fosse exclusivo, mas único no sentido de que ele reconhece de maneira muito clara o quanto que Deus o chamara para pregar aos gentios. Não que os outros 11 não fossem apóstolos, eram apóstolos. Mas o que Paulo está mostrando é o chamado de Deus em sua vida. Versículo 17, olha na sua Bíblia. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele. Versículo 19: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Queridos, Tiago aqui é filho de Maria. Maria não teve somente Jesus como filho. Maria, casada com José, depois teve outros filhos e filhas. O Evangelho nos mostra isso. Não vi, versículo 20: sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. O que Paulo está nos mostrando verdadeiramente não somente a sua conversão, não somente a mudança que houve em sua história de vida, não somente o aspecto dele abandonar o judaísmo, mas sobretudo ele está nos mostrando a exclusividade de Jesus na fé que ele possui. Tudo quanto ele ensinara, não aprendera dos demais apóstolos de Cristo, mas aprendera do próprio Senhor. Tanto é que ele diz que ele passa 3 anos recluso,
3 anos em que o Senhor Jesus se revelara a ele, 3 anos a qual ele conhecera pessoalmente Cristo Jesus e aprendera diretamente de Cristo. Ele não nos dá detalhes acerca de como foi essa caminhada, mas o fato é que ele é um apóstolo de Cristo. E aí, ele fala que depois de 3 anos que ele conhece Cefas, quem é Cefas? O apóstolo Pedro. Então é muito interessante, porque aqui há um contraste. Enquanto que Paulo é apóstolo dos gentios, Pedro, ele é apóstolo dos judeus. É muito bacana, irmãos, reconhecermos isso. E ele diz: não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão carnal do Senhor Jesus. E aí ele fala: de tudo que eu vos escrevo, declaro diante de Deus, não estou mentindo. Quando o apóstolo Paulo ele fala no versículo 20, ele quer trazer uma ideia, de como se ele estivesse diante de um tribunal, e diante de um tribunal não se pode mentir. Diante de um tribunal você tem que falar a verdade. Então ele está evocando essa ideia como estando diante de um tribunal, e aquilo que ele diz é digno de confiança. Por que tudo isso é importante, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo está sendo atacado em sua reputação, em sua idoneidade, ele está sendo atacado na credibilidade de suas palavras, e ele então está mostrando que a prova irrefutável, cabal, de tudo quanto ele dissera é verdade, pelo seu testemunho de conversão e pela segurança de que somente ele cria, ele ensinava o que recebera de Jesus. Agora pense na sua vida. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus, precisamos, queridos irmãos, ter coerência. O nosso modo de vida precisa testificar, precisa comprovar, precisa mostrar que a fé que professamos, ela é digna de crédito. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, para o nosso testemunho, para nossas atitudes, para nossas palavras e dizer: sim, verdadeiramente o Silas, a Jennifer, o Eleandro, o Cristiano, a Dieci, o Edson, o Salatiel, ele segue a Jesus. A sua vida foi transformada. Eu conheci ele antes de estar seguindo a Jesus. Eu o conheci antes dele ir para a igreja. Eu o conheci antes de ele dizer que era um crente. Eu vi como era a vida dele, e era uma tranqueira. Era uma tranqueira. Mas eu vejo hoje uma transformação radical em sua vida. Eu vejo hoje que aquilo que ele diz crer é uma verdade, porque há um testemunho, há uma comprovação. Paulo fala da sua vida antes de crer em Jesus. Ele fala da sua vida depois de crer em Jesus. Ele fala do evangelho que ele recebeu. Meus amados irmãos e irmãs, antes de sermos salvos por Cristo Jesus, antes de sermos atraídos a Cristo Jesus, antes de sermos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus, antes de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, a começar por mim, sem exceção alguma, todos nós éramos tranqueira. E os adolescentes que estão aqui nessa manhã, estavam ontem à noite num full house, vai entender muito bem o que eu estou dizendo, não é, adolescentes? E aí, essa é a beleza do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus que transforma, que muda a nossa vida. Sabe por que, meus irmãos, nós podemos ter esperança? Porque a palavra de Deus nos fala que quando recebemos Jesus pela fé, nós fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus que, o quê? Me amou e se entregou por mim. É exatamente isso que Paulo vai falar daqui a pouquinho, no capítulo 2. O apóstolo Paulo está mostrando que verdadeiramente tudo aquilo que ele fora como religioso judeu, tudo aquilo que ele fora, por mais sincero e piedoso que tenha sido, era insuficiente para ter o perdão dos seus pecados e a salvação. Por mais que ele tenha sido sincero, honesto, por mais que ele tenha sido dedicado, religiosidade não salva ninguém. Seguir a lei não salva ninguém. A lei de Deus não é portadora de salvação. A lei de Deus, ao contrário, ela existe para que reconheçamos a nossa incapacidade total de sermos salvos. A lei de Deus existe para que reconheçamos a nossa depravação total. A lei de Deus existe para que clamemos, roguemos: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou miserável pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de Ti. Se não for o Senhor, não há esperança para mim, porque eu sei o quanto eu sou tranqueira. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele contrasta toda essa realidade com aquilo que os judaizantes estavam dizendo. Os judaizantes diziam: Paulo é um mentiroso, Paulo é uma farsa, Paulo não é digno de crédito. Para que vocês sejam salvos, para que vocês sejam recebidos por Deus, não somente reconheçam Jesus como Messias, mas também cumpram a lei, e aí vocês serão aceitos por Deus. Paulo está mostrando: não é nada disso. Que nós nessa manhã, meus irmãos e irmãs, possamos compreender essa verdade, possamos crer nesse evangelho da salvação, no evangelho da graça, que Paulo pregou, que Paulo creu. Paulo é o nosso apóstolo, ele é o apóstolo dos gentios. Como já disse outras vezes, não existe hoje apóstolos de Cristo. Não existe qualquer líder religioso que se auto-intitula apóstolo, ele é um déspota. Apóstolo só houveram aqueles do primeiro século. Então, que possamos nessa manhã avaliar no que eu creio. Cuidado com as igrejas que incluem tradição à Bíblia. Esse é o erro do catolicismo romano. Além da Bíblia, o catolicismo inclui os dogmas da igreja, inclui as encíclicas papais, inclui uma série de tradição e doutrinas que são extra-bíblicas. Por isso não é anátema. Não somente o catolicismo, mas também cuidado com as falsas igrejas evangélicas dos nossos dias, que estão incluindo evangelhos outros que não é o evangelho de Cristo. Inclui que para você ser salvo você tem que guardar o sábado. Guardar o sábado é um sinal de que você é filho de Deus. Isso é anátema. Os irmãos estão lembrados do que significa anátema? Eu falei domingo passado. Cuidado com os falsos evangelhos de hoje em dia, que impõem uma religiosidade opressora, uma religiosidade que exige de você dar dinheiro para ser abençoado, dar dinheiro para poder ser salvo. Isso é anátema. Cuidado, meus irmãos, não seja ingênuo, não seja incrédulo em que se crê em tudo que se diz em nome de Deus. O apóstolo Paulo está falando que a sua única autoridade é Jesus Cristo. E nesta igreja você está aprendendo que a única autoridade da palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Nada além, nada quem daquilo que a Bíblia diz. Amém? Amém. Vamos orar? Pai bendito, nosso Deus, louvamos e glorificamos pela bênção de estarmos juntos e reunidos essa manhã para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, por Tua palavra que jamais passará. Que tenhamos, ó Deus, a fé bíblica. Que tenhamos, ó Pai amado, a mesma convicção que Paulo teve.
acerca do Evangelho, da revelação de Cristo Jesus. E que a nossa maneira de viver, ó Pai, possa verdadeiramente atrair as pessoas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém.